Minha empresa hoje, a matriz fica em São Paulo, em Moema. Hoje estou em Vitória, fico nesse bate e volta aí indo para Vitória e São Paulo, nessa ponte aérea. Montei a Seusoct tem aí cerca de 2 anos. Fizemos 2 anos agora, na verdade, em julho. A Seusoct é um ecossistema voltado para alta performance em vendas. Hoje nós temos aí 3 empresas, né? Uma empresa, a Seusoct, que é a principal, o Core, que é voltada para consultoria e estruturação de times de alta performance. Nós temos a Talent Rocket, que é uma empresa voltada para recrutamento e seleção. Percebemos ao longo do caminho a importância de não só levar o conhecimento e implementar esse conhecimento dentro das empresas, mas também que era necessário que a gente ajudasse essas empresas a contratar melhor os times de vendas, porque é super importante que a gente tenha uma máquina, né, previsível ali de contratação e pessoas capazes para tocar o nosso comercial. Temos também a Tech Rocket, uma empresa voltada para tecnologia de vendas. Temos uma empresa de eventos também, né, voltada para captação de patrocínios e estruturação de eventos para vendas. Então, enfim, somos um ecossistema 360, de fato. Trabalhei, né, são mais de 15 anos aí em cargos executivos de gestão. Saí do G4 Educação, não sei se alguns conhecem aqui o G4, trabalhei quase 2 anos lá no G4 como head de vendas para montar a Sales Rocket, muito pensando de fato nessa estruturação de times comerciais e implementação de fato hands-on, que a gente chama mão na massa, personalizado, porque a gente percebeu que muitos alunos do G4 tinham essa dificuldade, né? Iam nas imersões, alguns de vocês já foram, eu sei que a Edival já foi em imersão no G4, eu sei que alguns aqui que estão ali tem o Blue 365, se eu não me engano é o Douglas que está aí com a gente, é um grande amigo também, já foi em imersão do G4, mas a gente sabe que não só o conteúdo é importante, mas ter um braço, né, ter alguém próximo da gente para poder ajudar a implementar de fato aquilo que a gente aprende no dia a dia, seja numa imersão, seja num conteúdo online que a gente consome, seja nessa própria aula que a gente vai ter aqui, esse talks que a gente vai ter juntos, mas é importante depois a gente conseguir aplicar na prática dentro da nossa empresa. Então, para isso que surgiu o SalesOct, para ajudar empresas a conseguirem implementar e aplicar a alta performance em vendas. Então, a gente vai falar um pouquinho, né, hoje sobre estruturação de times de alta performance, principalmente voltado para o B2B, mas óbvio, todas essas práticas também podem ser aplicadas no B2C, B2D, né, para quem vende para governo também, enfim. Então, é uma estrutura, uma espinha dorsal daquilo que a gente entende como necessário para que se tenha alta performance em vendas para qualquer empresa. Então, esse sou eu, estou aí no mercado há um tempinho, sou capixaba, estou nesse bate e volta em São Paulo, de vez em quando indo para outros estados, porque nós temos hoje clientes em todo o Brasil, em todas as regiões do Brasil e até fora do Brasil. E é um prazer estar com vocês. Atendemos também a Brasker. E é isso. Edival, se você quiser Não, boa, trazer esse primeiro tema aí para a gente falar, a gente podemos começar aí. não, bacana demais. O Gabriel tem já nos ajudado há um tempo e muito do que a gente vai direcionar aqui nessa conversa está dentro do processo que a gente vem trabalhando na Braskem. Só esclarecendo, né, sobre o tema, esse termo B2B, para quem não conhece, é um termo utilizado para demonstrar que é vendas para empresas que vendem para empresas, tá bom, gente? Então, business to business. Então, o foco aqui hoje desse bate-papo vai ser vendas para empresas. Mas você vai ver também, você tem alguém aqui que vende para, que é B2C, né, venda para consumidor final, ou B2D, igual o Gabriel falou que é vendas para governo, vocês vão entender que os processos eles são muito semelhantes. E aí, entrando aqui, Gabriel, no primeiro ponto, né, que eu quero que você dê uma passada antes de chegar, né, ali na parte de time, né, que é um desafio, né, para todo mundo. Estou aqui pecando nas vendas, onde eu estou errando,
minhas pessoas não estão performando bem. Antes de chegar nessa parte, que eu sei que é um ponto de dor, né, da maioria e também da Brasker, né, a gente já teve muitas dúvidas nessa área. Vamos falar um pouquinho antes aqui dos fundamentos, né, de uma máquina de vendas, né, já que a gente trouxe esse termo. O que é isso, né? O que é uma máquina de venda? Quais são os elementos aí essenciais, né, de uma máquina de vender? E por que uma máquina de vendas, né? A gente, quando a gente vai lá, aqui faz um planejamento financeiro para uma empresa, a gente faz um planejamento de receitas. E isso significa que eu tenho que cumprir, eu tenho que ser comprometido com aquele planejamento, eu tenho que fazer aquilo acontecer, eu como gestor. E é muito ruim quando a gente tem um processo dentro da nossa empresa que um mês eu vendo, outro mês eu não vendo. E aí entra aqui a questão da previsibilidade que eu preciso ter, né, nas minhas vendas para que eu consiga atingir meus objetivos estratégicos, para que eu consiga alcançar aqui o planejamento que eu fiz para a minha empresa. Então, como é que a gente faz, Gabriel, quais são os fundamentos dessa máquina de vendas? O que a gente precisa, quais são os elementos essenciais aí dessa máquina que uma empresa precisa Boa. construir? Primeiro, eu acho que você até trouxe no início, né, Dival? A Braskem, uma empresa, né, um BPO financeiro contábil, por que máquina de vendas? Por que falar sobre o tema de vendas? Primeiro que está intimamente ligado, né? Porque se a gente está falando de financeiro, a gente está falando de receita, né? Então a gente está sempre buscando, como dentro do nosso financeiro, e aqui também na Sales não é diferente, na Braskem eu sei que não é diferente, e na empresa de vocês não é diferente, é o quê? Aumentar a receita. E como que a gente aumenta a receita? Vendendo, né? Então, a vendas é o coração, é o core da empresa, de qualquer empresa. E ter um bom financeiro é saber, obviamente, entender, né, como diminuir os seus custos, aumentar suas receitas, ter uma margem melhor, uma margem de contribuição, uma margem bruta, uma margem líquida, ter um EBITDA melhor. Então, vendas é super importante e está intimamente linkado à nossa parte financeira. Então, a gente até quando vai buscar aqui, por exemplo, o Douglas está aqui, o nosso CRO, né, o nosso C-Level voltado para receitas, diretor de receitas, a gente está sempre linkado ao quê? Cara, o quanto eu vou ter a gente vai ver o fluxo de caixa, né? Então, o fluxo de caixa é aquilo que a gente tem de previsibilidade, como você diz. Em agosto, quanto que eu vou gastar, né? Quais são meus custos, minhas despesas de agosto? Para eu saber isso, eu tenho que saber também o quanto eu preciso receitar, para que eu precise pelo menos break-even. E aí, quando a gente traz os elementos principais, eu gosto do básico, né? Eu falo sempre do básico bem feito, que é basicamente processos, pessoas e tecnologia. É uma tríade que cabe para qualquer time comercial de alta performance. Construir uma base boa de pessoas dentro da sua operação comercial, que vai desde o recrutamento dessas pessoas, passando pelo onboarding, pelo ongoing, pelo treinamento, pela rampagem dessas pessoas dentro da sua área comercial, ter bons processos, assim também como na área financeira, ter bom processo para entender como fazer, né? O processo nos direciona como fazer, e ter boas tecnologias, então, que a gente chama de PPT, pessoas, processo, tecnologia. Dentro disso, óbvio, a gente vai ter métricas, vai ter cultura de alta performance, vai ter rotinas rituais linkadas a pessoas e processos, mas o principal que a gente precisa entender como os elementos necessários é entender essa tríade de pessoas, processo e tecnologia. Dentro de pessoas, como eu disse, como construir, primeiro, uma previsibilidade, né, de boas pessoas, ou seja, ter perfis de sucesso, quais são as pessoas necessárias para que a minha área comercial se torne uma área comercial de alta performance, analisando sempre dados. Eu gosto muito de falar de dados, porque dados nos trazem a certeza daquilo que a gente precisa, ou seja, analisar o histórico, né, das pessoas que já passaram pela nossa área comercial. Então, a gente sabe que todo mundo aqui já trouxe um vendedor ou alguém da área comercial que não deu certo e pessoas que deram certo. O que essas pessoas fizeram de certo? O que essas pessoas fizeram de errado?
Por que essa pessoa que eu demiti ou que não performou bem fez que eu posso melhorar na minha próxima contratação? Então, falando de pessoas, primeiramente, analise o perfil, né? Então, que eu falo de perfil de sucesso, que é a forma de contratação. Analisar dados de top performance existentes, tanto da parte qualitativa quanto quantitativa, né? Então, ou seja, quantitativo, o que essa pessoa trouxe de receita para mim? Como que ela fazia isso? Qualitativo, qual eram os soft skills, né, que a gente chama, soft skills e hard skills, né, que são as habilidades, soft skills são as habilidades pessoais que a pessoa tem, e hard skills são as habilidades técnicas que essa pessoa tem. Então, a primeira coisa para a gente ter pessoas boas dentro do nosso time comercial é essa análise de dados de top performance existentes de forma quantitativa e qualitativa. Assim, a gente consegue construir, por exemplo, job descriptions, né? O que são job descriptions? São aquelas, quando eu vou contratar alguém, eu preciso ter uma análise e um textual do perfil da pessoa que eu quero contratar. Se eu preciso de um perfil de alguém que eu quero contratar, qual é esse perfil? Eu preciso de um perfil daquilo que dê certo para a minha empresa, né? Então, a gente tem sempre que olhar e comparar esses perfis de alta performance que deram certo e que não deram certo dentro da minha empresa. Como que a gente faz isso, por exemplo, na SalesOct? A gente constrói o que a gente chama de scorecard. O que é scorecard? Né? Às vezes eu vou falar alguns termos em inglês aqui, mas vou tentar sempre traduzir para vocês. Que são, basicamente, formas de perfil, né? Scorecard ali são perfis, né? Cartões como que eu posso dizer, de pontuação que a gente tem de acordo com a necessidade que eu preciso do perfil. Quais são as competências principais que eu preciso para uma pessoa, para a minha área? Quando eu falo de B2B, depende muito da sua empresa, depende do produto, do serviço que você está vendendo. Aqui, eu gosto de pessoas que sejam curiosas, por exemplo. Aqui eu não trouxe nenhuma apresentação para vocês, até porque é um bate-papo de fato, mas eu trago sempre quando eu falo de qual é a principal característica de uma pessoa que eu quero contratar para o meu time comercial. A primeira característica que eu falo é curiosidade. Uma pessoa curiosa é o melhor perfil que você tem para uma pessoa de vendas. Por quê? A pessoa curiosa é aquela pessoa que gosta de fazer perguntas, é aquela pessoa que quer saber do seu negócio, é aquela pessoa que quer saber do negócio do seu cliente. Uma pessoa de vendas, ela não tem que ser a pessoa que mais responde aquilo que o cliente quer. Ela é a pessoa que tem que fazer as perguntas certas para receber as respostas certas. Então, curiosidade, por exemplo, é uma característica que eu gosto muito. Inteligência, ética no trabalho, histórico de sucesso é muito importante. Coachability, não sei se alguém já ouviu falar na característica de coachability. Coachability é a característica que a pessoa tem de aprender e aplicar aquilo que você ensina. Isso tudo você consegue fazer dentro, por exemplo, de uma entrevista. Né? Como que eu consigo fazer as perguntas certas dentro de uma entrevista para poder identificar quais são essas características? Curiosidade, por exemplo, é uma característica que você percebe dentro de um vendedor quando você está numa entrevista e só você faz perguntas para ele. Pô, se o vendedor que você está tentando contratar dentro de uma entrevista não pergunta sobre você, sobre sua empresa, sobre o seu negócio, sobre os seus produtos, sobre o seu serviço, aquilo que você está vendendo, tem alguma coisa errada. Então ele já não é uma pessoa curiosa. Coachability é você ensinar ele para alguma coisa sobre o seu produto, sobre o seu serviço, dentro de uma entrevista, por exemplo, e ele conseguir aplicar aquilo de alguma forma e te mostrar como aplicar aquilo dentro da sua realidade. Então, dentro desse scorecard que a gente chama, né, a gente começa mapeando quais são as competências dessa pessoa que eu quero contratar, eu atribuo um peso de característica, de critério para cada uma dessas características que eu atribuo.
Quais são as características? São centenas de características que eu poderia citar aqui para vocês. Eu atribuo um peso. Qual o peso maior que eu tenho para essa característica? E como que eu sei qual o peso? Aí perguntar, Gabriel, pô, mas o que eu preciso? Né? Eu preciso de uma pessoa curiosa? Preciso de uma pessoa inteligente? Preciso de uma pessoa que tem um histórico de sucesso? Preciso de uma pessoa proativa? Preciso de uma pessoa consultiva? Preciso de uma pessoa mais agressiva? Primeiro, veja o histórico das pessoas que passaram por vocês e deram certo dentro da estrutura da sua empresa e construa os pesos necessários para poder contratar essa pessoa da melhor maneira possível e criar perguntas para que vocês tenham um processo de contratação estruturado. Mas estou falando muito de pessoas aqui, mas respondendo a sua pergunta, Dival, pessoas, processo, tecnologia, e depois a gente pode falar um pouquinho mais de processo, tecnologia, que eu acho que é super importante. Mas dentro disso, faça processos, né? Dentro desse processo de seleção, que eu gosto sempre de começar com um processo de seleção muito bem estruturado, ou seja, faça até testes práticos, como roleplay. Roleplay é jogo de papéis, né? Vou fazer uma entrevista. A primeira entrevista que eu vou fazer aqui, eu vi que o Gustavo abriu a câmera aqui, ó. Vou fazer entrevista com o Gustavo para poder contratá-lo. A primeira parte da minha entrevista vai ser uma perguntas abertas para entender essas características que eu trouxe para vocês. A segunda parte pode ser um roleplay, que é um jogo de papéis. Eu vou aqui brincar com o Gustavo e fazer, pô, Gustavo, agora eu quero que você seja meu vendedor e eu sou o cliente. Já te expliquei como é que é a minha empresa, meus produtos, meus serviços, já te mandei meus materiais. Agora eu quero fazer um jogo de papéis com você. Quero que você seja o vendedor e eu seja o cliente. Quero que você faça as perguntas, não precisa acertar totalmente, porque tecnicamente você ainda não sabe, né, 100% do meu produto, do serviço da empresa, mas eu quero fazer um jogo de papéis. Então isso aí é uma prática legal de teste prático. Outro teste prático legal para vocês fazerem dentro de uma entrevista: simulação de ligação fria. Vou pedir para o Gustavo, por exemplo, fazer uma ligação fria, né, que a gente chama de cold call, no meio de uma entrevista para um cliente, 3 minutinhos rapidinho ali, tentando qualificar esse cliente. Apresentar uma proposta. Então, vou mostrar a proposta comercial para ele e fazer com que ele apresente para mim essa proposta. Enfim, dentro de um processo, né, de contratação de pessoas, eu acho que essas são as virtudes básicas para a gente construir uma boa contratação e ter um bom time comercial dentro de pessoas, processo e tecnologia. Gabriel, dentro desse tópico, né, falando aí dos fundamentos de uma máquina de vendas, então, beleza, para eu construir aí a minha base, né, de vendas, eu preciso ter pessoas, preciso ter ali os processos. Por que eu tenho que ter processo? Porque se eu troco de vendedor, as vendas têm que continuar no mesmo formato, todo aquele aprendizado que eu tive ao longo do tempo tem que já estar ali traduzido nos processos, tem que ter as tecnologias ali para ajudar a rodar essa engrenagem. Mas, assim, a gente viu vivemos aqui na prática, na Brasker, que não adianta só você ter pessoas, processos, tecnologia, se você também não entende o seu público. Né? Vou utilizar outra palavra em inglês aqui, que é o ICP, que é o perfil ideal, né, de cliente para o seu negócio, porque senão toda essa máquina que a gente constrói, toda essa estrutura, ela pode não ser assertiva. Então, Gabriel, antes da gente sair desse tópico aqui falando dos fundamentos, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão da importância, né, da gente entender para quem a gente está vendendo, quem é o público que faz sentido para o nosso negócio. Boa, ótima pergunta, Dival. Aqui, já vou fazer pergunta. Eu sei que as pessoas às vezes não gostam muito de participar, mas todo mundo aqui tem um perfil de cliente ideal já mapeado? Alguém quer falar aí? Alguém quer levantar a mão? Ou só falar que tem? Alguém tem o perfil de cliente ideal da sua empresa? Gustavo, que abriu aí a câmera, Otto, estou vendo uma galera aqui. Vocês têm o perfil já de cliente ideal da empresa? A Brasker tem, Edival? Nós temos. Vocês têm? Legal. Vocês nos ajudaram a construir, ué.
Boa. E, pessoal, inclusive, fica à vontade, aqui é um bate-papo. Aproveita, se quiser modelos, aproveita e pede para o Gabriel, tá? Ele tem modelo, esse modelo que ele falou aí antes, de contratação de pessoas para analisar as competências, ele ajudou a estruturar para a gente. Então, qualquer coisa vocês falam com ele. E agora, falando aí do perfil ideal de cliente também. Mas, Gustavo, você ia falar e eu te interrompi. Fica à vontade. Bom dia a todos. Gabriel, nós estamos construindo essa estrutura, já temos aí as camadas aí partindo de faturamento, partindo das premissas em números, né? E aonde que esse cliente ele está nos dando retorno, né? Aí vai em todas as vertentes, né? Não só retorno financeiro, mas retorno de continuidade. Então, o nosso objetivo não é só vender uma vez, estar vendendo sempre, colocando a nossa metodologia de atendimento, que a gente chama aqui de PHE, que é personalizado, humanizado e uma entrega de excelência. Então, assim, nós estamos começando a mapear, nós estamos com uma consultoria em andamento, o Edival sabe dos detalhes. Então, assim, nós estamos construindo. Boa. Agora, se te falar que é fácil, aí eu vou estar mentindo. Dói. Fácil não é isso. Fácil não é. Obrigado, Gustavo, pela participação. Mas, de fato, assim, começar é o primeiro passo, né? E o primeiro passo, de fato, é entender, quando a gente constrói o perfil de cliente ideal, basicamente com o nosso histórico, né? O que é o histórico? Quais são os clientes que a gente chama de uma curva ABC, né? Os clientes A, quais são os clientes, quais são os perfis, quais são os segmentos, qual é o faturamento desse cliente, onde ele está. Então, a gente pode ver várias formas de entender qual é esse perfil de cliente ideal. E para cada empresa é diferente. Eu não posso falar aqui qual é o perfil de cliente ideal para todas as empresas, porque cada empresa tem o seu perfil de cliente ideal. Alguns são empresas pequenas, médias empresas, com faturamento X, com número de funcionários X, que faturam X, que está no segmento tal, no nicho tal, que vende produto tal, que está na região tal, que trabalha, enfim, na indústria, no comércio, no varejo, enfim. Mas isso é super importante, né? Então a pergunta do Edival é: construa o seu perfil de cliente ideal. E como você constrói? Primeiramente, vendo seu histórico. Veja sua curva ABC. Curva ABC é ver seu clientes A, que são os principais, que compram mais, que tem o maior LTV, tem o menor CAC. Se alguém não souber alguma dessas siglas aí que eu estou falando, pode levantar a mão e perguntar. Mas construa a partir dessa curva, né, quais são os clientes que trazem mais retorno para a gente, que a gente consegue vender para eles de novo, né, para essa própria base, fazer um upsell e cross-sell, ou seja, vender para o próprio cliente novamente. E aí você consegue entender primeiro o seu histórico de quais são os melhores clientes para você poder, que você tem na sua carteira. A partir desses clientes, você constrói o seu ICP, que é o perfil de cliente ideal. E quem são essas personas? Ou seja, eu preciso falar, por exemplo, com o RH da empresa, eu preciso falar com a diretoria financeira, eu preciso falar com a diretoria de vendas. Eu aqui na SalesOct, por exemplo, o perfil de cliente ideal é ou um C-level, ou um diretor comercial, ou um dono da empresa, porque ele enxerga a necessidade de que ele precisa vender mais. Se eu preciso, por exemplo, contratar, preciso que a pessoa contrate melhor, eu vou falar com o RH. Então, às vezes, você pode ter mais de um perfil de cliente ideal e pode ter mais de uma persona dentro da empresa, se você tem mais de um serviço ou produto dentro da sua empresa. Então, eu construo com base naquilo que é mais necessário para o meu produto e para o meu serviço. Então, se eu tenho o meu serviço de recrutamento e seleção, com quem que eu vou falar? Vou falar com o diretor financeiro? Não vou falar com o diretor financeiro. Então, o meu perfil de cliente ideal é a empresa X, que fatura tanto, tem um número mínimo de funcionários, mas eu vou falar com a diretoria de RH ou com o gestor de RH. Mas se eu preciso vender o meu produto de consultoria,
de vendas, eu vou falar com o diretor comercial, ou vou falar com o dono da empresa, vou falar com o CEO, com algum C-level, que vê a importância de precisar vender mais. Se eu vou falar, por exemplo, com a Tech Rocket, que é uma das minhas empresas de tecnologia, não vou falar também com RH ou com financeiro, ou às vezes nem com comercial. Eu vou falar com alguém, um CTO, alguém da área de TI, área de tecnologia, que percebe que precisa de ter um dashboard, um IA, uma automação específica linkada com o seu ERP, com o seu CRM. Então, assim, isso depende muito da construção e do histórico que você tem de clientes. Então, construir um ICP, um perfil de cliente ideal, primeiro, para ser objetivo na resposta, é entender qual é o seu histórico, quais são os seus principais clientes e montar as características da empresa e das pessoas que você precisa ter para falar dentro dessa empresa, tá? Não sei se eu respondi a sua pergunta, Edival. Não, muito bom, Gabriel. E não é uma missão fácil, gente, escolher aí um perfil de clientes ideal, porque sempre que você vai escolher um ou dois ou três, você tem que abrir mão de alguns, né? E na Braskem a gente vivenciou isso, e à medida que isso foi clareando para a gente, facilitou demais para quem a gente vai gastar energia, fazer ações, onde a gente vai estar, né? Quais são os locais que a gente precisa estar, porque, assim, a venda, ela inicia no relacionamento, né? Então, todos vocês aqui, empresários, sabem que o primeiro passo de uma venda boa o início dela começa ali com um relacionamento, né? O topo do funil dela aquela fase de você conhecer, né? Ganhar a confiança, a autoridade, e aí depois sim você vai avançando até ali fechar uma negociação. E para você fazer esses relacionamentos, você precisa gastar tempo, você precisa estar em locais que está esse seu ICP, esse público-alvo, né, esse perfil ideal de cliente. Então, na Braskem, por exemplo, à medida que isso foi clareando para a gente, facilitou a gente, inclusive, no que trazer, no que compartilhar de conteúdo, de ações, nossos eventos, né? Então, por exemplo, nós criamos uma iniciativa presencial na região de Aracruz, onde a gente tem ali o Ignition, onde tem o objetivo de trabalhar muita parte mais estratégica dos empresários. Então, está sendo uma iniciativa muito legal, que a gente consegue, de fato, gerar uma contribuição para esses empresários, mas, ao mesmo tempo, a gente está conquistando ali novos relacionamentos, porque a gente convida também quem não é cliente para estar. Agora que o Brasil está passando por um momento de mudança tributária por completo, a gente começou ao give first, né? Existe uma expressão aí, que é americanizada também, aonde você vai lá e dá primeiro, né? Você vai lá e dá, depois você vai ter retribuição sobre isso. Então, nós estamos dando o melhor nosso, compartilhando sobre os impactos da reforma tributária, ajudando as empresas nesse sentido. O que isso vai acontecer? Vai estar gerando uma contribuição real ali para a empresa, mas, de fato, vai estar gerando também ali um relacionamento bacana com pessoas que são diferentes. E tudo isso focado no público, que é o nosso ICP. E eu estou citando isso para mostrar para vocês que vocês também têm que direcionar, à medida que vocês entenderem o público-alvo de vocês vão gastar tempo, energia, estando em lugares que faz sentido para vocês. Talvez aquele churrasco, aquele futebol, aquele golfe, né, que a gente não tem aqui no nosso estado assim tão fácil, mas enfim, aquelas ações que você vai fazer, inclusive na sua vida pessoal, e que vai proporcionar você estar aonde está o perfil ideal de cliente. Porque é fato, quando você estar no meio de pessoas que é o seu perfil ideal de cliente, vai gerar relacionamento e, consequentemente, vai gerar vendas. Então, você, por exemplo, teve a Mac Show agora recentemente. Eu tive lá 2 dias. Por que eu tive lá 2 dias gastando meu tempo lá? Porque lá está meu público-alvo. Investir o seu tempo, investir. Exatamente, investir meu tempo. Então, entender esse perfil, mais essa estrutura, esses elementos que o Gabriel compartilhou, isso começa a fundamentar a nossa estrutura de venda. Por quê? Porque quem aqui está vendo, todo mundo que está empresário aqui sabe que a venda ela não acontece ali
ela não é só sobre o momento do fechamento, ela começa muito antes. Mas, Gabriel, avançando aqui, para a gente passar os outros tópicos que são muito importantes também. Bom, para isso tudo acontecer, para a gente ter uma máquina de vender, né, bem estruturada, a gente precisa de estruturar isso, né, estruturar esses processos, né, dessa máquina. E existem algumas etapas que são muito importantes nesse processo, que aqui na Braskem a gente demorou muito para entender, porque a gente conhecia alguém novo, já ia lá vender para ele. E a gente viu que não é assim. Hoje, vender o que a gente vende, o Gustavo mesmo é um dos clientes da Braskem, ele é dono de um grupo de empresas na região de Aracruz, uma das empresas que ele tem é de mangueiras industriais, e ele é uma pessoa que sempre nos conecta novos empresários, mas todas as conexões que ele fez com a gente até agora, a gente não foi lá vender para eles diretamente, porque não é assim que funciona. Primeiro eu tenho que criar ali, iniciar um relacionamento. Mas para isso, eu estou fazendo isso de uma forma intencional hoje, porque a gente estruturou esse processo. E aí, Gustavo, fala para a gente um pouco dessas etapas chaves, né, de um funil, né, a questão mais uma palavra aqui, né, dos playbooks, né, que a gente estruturou aqui na Braskem também, e desse CRM, né, enfim, dá uma passada para a gente nessa parte de estruturação, porque às vezes a gente fala assim, não, eu vou agora, vou vender, vou ajustar aqui minha máquina, mas não estrutura esses processos, né? E vocês nos ajudaram nisso, então eu acho que você enriqueceria muito aqui esse momento se você compartilhasse, desse um pouco para a galera aqui, um pouco dessa estrutura. Como é que a gente faz isso? Boa. Acho que você falou Gustavo ali, mas acho que é Gabriel ali mesmo, que você falou Gustavo. É ali. verdade. Eu inverti aqui, mas é Se para quiser você. ajudar também, Gustavo, fica tranquilo. Mas vamos lá. Boa. Primeiro, pegando só o último ponto, né, que você falou, acho que é super importante só frisar. Eu falo muito, né? Antes de ser interesseiro, você tem que ser interessante, né? E o que é ser interessante? É gerar valor para o seu cliente. Então é isso que você está fazendo, Edival. Você está sendo interessante para os seus clientes, gerando valor sem pedir nada em troca. Então, dentro de uma construção de um ICP, é trazer pessoas, por exemplo, para um Braskem Talks. Então, isso é super importante. Você está gerando valor para os seus clientes. Então, todos vocês aqui que são empresários podem fazer o mesmo. Gerem valor para os seus clientes. Como? Com conteúdo, gerando conteúdo de relevância. A gente até conversou recentemente, né, Larissa, sobre essa questão de conteúdos, como gerar conteúdos no LinkedIn, no Instagram, porque mais do que vender, é gerar valor para o seu cliente para que ele tenha uma visão de que você é uma pessoa especialista naquilo que você está falando. Então, seja interessante para o seu cliente. A partir do momento que você criou e entendeu qual é o seu ICP, sua persona que você quer vender, gere valor para esse cliente. E aí, passando, né, para essa questão de processos que o Edival perguntou, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um playbook, né? O que é um playbook? Playbook a gente chama que é a Bíblia de vendas, que é a consolidação de tudo aquilo que a gente tem de processo dentro da empresa, que vai desde as etapas-chave do seu funil, o que você tem que ter no seu CRM, o que você tem que ter para prospectar, o que você tem que ter para ter um fluxo de cadência interessante dentro da sua empresa, dentro da sua área comercial. E isso vai desde a estruturação de um funil muito completo. Como o Edival falou, a gente não pode simplesmente vender por vender. E dizer não é muito mais importante, às vezes, que dizer sim. Quando a gente segmenta o nosso ICP, a nossa persona, muitas vezes a gente vai dizer não para muitos clientes. Por quê? Porque ele não faz sentido para o nosso ciclo de vendas. A gente sabe que a gente vai perder tempo, às vezes, com um cliente que às vezes você até pode pagar para estar com a gente, mas ele não é o perfil de cliente ideal. Então, ter um playbook entendendo quais são esse ICP que vai estar dentro do seu playbook é o início de uma construção de um processo bem feito dentro da sua área comercial. E aí, dentro do playbook que é a padronização completa dos seus processos comerciais, você vai ter, por exemplo, as etapas-chave do seu funil. E quais são essas etapas-chave? Principalmente, você vai ter uma etapa inicial dentro do seu CRM, que é super importante, né? Falando um pouco de tecnologia, mas está intimamente ligada a processos, que é ter a etapa de leads,
a etapa de prospecção, a etapa de qualificação, né? Quando a gente traz, por exemplo, até postei um texto ontem falando que a Ford matou o Fordismo. E o que era o Fordismo, né? O Fordismo, primeiro, é aquela estruturação por etapas de cada um fazendo o seu próprio, a sua própria função. Né? O Ford, lá 112 anos, criou o Fordismo, que é cada um fazendo sua parte do processo. Um cria a parte estrutural, outro monta a parte de roda, outra a carroceria, outra a parte elétrica, e assim também é uma parte comercial. Quando a gente cria um funil de vendas, você tem quem gere os leads, que é a parte do marketing, você tem quem qualifica esses leads, que são os SDRs e os BDRs, que é a parte de pré-vendas. Você tem, depois, passando por uma reunião e uma oportunidade gerada, o seu closer, né, que é o seu vendedor de fato, e aí depois que você vende, fecha um contrato, você tem sua parte contratual, que é a parte jurídica, e vendeu, fechou o contrato, você tem a parte de pós-vendas, que é quem vai garantir que esse produto, seu serviço, esteja sendo bem atendido para o seu cliente. Então, essa estruturação é super importante, criar esse processo é super importante, e entender as etapas certas do seu funil é muito importante. E passar por essas etapas, passar por esse ciclo de vendas, sempre de forma estruturada, sem pular etapas, garante que o seu ciclo seja bem feito, esteja padronizado e garante que você traga os melhores clientes para dentro da sua empresa. E um ciclo, todo mundo aqui, né, dificilmente a gente tem um ciclo de um dia, de venda na hora. Se conseguir, é o melhor dos mundos. Mas um ciclo de vendas, principalmente falando de empresas B2B, que é quando a gente está vendendo para outras empresas, é um ciclo mais longo, às vezes de 15, 30, 60, 90 dias. Nós temos clientes aqui na Zeus que têm ciclos de 120 dias, 180 dias, porque são contratos muito altos, contratos que têm que passar por uma série de compliance, por exemplo, dentro da empresa compradora, passa por setor de compras, passa por setor jurídico, passa por setor, às vezes, até de conselho para poder aprovar um contrato. Então, nós mesmos tivemos contratos que nós demoramos aí 120 dias para conseguir fechar com empresas grandes. Mas nós precisamos entender qual é esse ciclo, né? Entender quais são as etapas, entender o que eu preciso ter dentro dessa etapa. Quais são os SLAs, ou seja, regras de passagem de bastão. O que eu preciso ter, por exemplo, num time de pré-vendas para passar para um bastão para o time de vendas, né? O que eu preciso qualificar dentro desse cliente para ver se ele está dentro do nosso ICP. Às vezes o marketing traz para a gente um lead que não está realmente no momento de compra ou que não está dentro do nosso ICP. Por isso a importância de um time de pré-vendas para qualificar, por exemplo, qual é esse lead que está vindo para a gente. Se a gente falar com qualquer lead, a gente está falando com qualquer cliente e a gente está perdendo tempo. Então, qualificar bem esse cliente, nem que seja pelo próprio vendedor, fazendo o que a gente fala de full funil, né, o funil inteiro, o seu vendedor está qualificando bem ou ele está fazendo reunião com qualquer cliente, com qualquer lead que venha para ele. Se ele está fazendo com qualquer lead, tem um erro no processo. Então, qualificar bem esse lead antes que ele chegue para uma reunião de fechamento, para uma negociação, para uma apresentação de proposta, é super importante. Então, estruturar um processo dentro de uma área de vendas é primordial para que vocês tenham um ciclo de vendas ideal para que você tenha uma alta performance em vendas. Então, construir primeiro quais são esses ciclos, qual é o funil de vendas, né? Então, podem pedir material depois, tem o Canvas funil de vendas, que a gente constrói ali o funil completo. Posso mandar para vocês como se constrói o Canvas funil de vendas. Então, você pode construir formas de entender quais são as etapas, quais são os leads necessários, quais são os canais que eu vou utilizar para trazer esses leads. Hoje eu vou utilizar todos os canais de vendas? Todos os canais necessários? De fato, eu preciso utilizar todos os canais que existem para trazer leads para a minha empresa? Não necessariamente. Então, estruturar, né, esse funil de uma forma completa
é o primeiro passo para que a gente tenha uma padronização de processo, e aí, a partir disso, construir um playbook para que ele seja eternizado dentro da sua empresa, para que qualquer pessoa que entre dentro da sua operação comercial tenha uma visão completa de como funciona o seu processo de vendas. Então, eu acho que é basicamente isso, né? Construir um bom funil, entender quais são os canais, construir as etapas do seu funil de vendas, entender qual é o seu ciclo de vendas, entender quais são as métricas de vendas que você precisa ter para cada etapa, e aí, a partir disso, construir um bom playbook para que você tenha isso construído de uma forma perene, que fique para sempre dentro da sua empresa, para que isso seja padronizado dentro da sua estrutura comercial. Bacana, Gabriel. Até aproveitando e conectando um pouco com muito do público que está aqui participando, e que é um público que fornece muito para indústrias, né, empresas maiores, empresas aqui que fazem manutenções industriais. Então, talvez, assim, por um instante você pense, não, mas tudo isso não é para mim, porque aqui essas empresas, elas, no caso, vamos pensar aqui das manutenções de fábrica, né? Você não sai ligando e não é um processo tradicional, né, para vender para essas empresas. Mas se você parar para pensar, existe um processo. E é isso que a gente está falando aqui hoje. Como que você prospecta? A fase de prospectar, ela existe para qualquer empresa, inclusive para essas. Eu tenho conversado muito com nossos clientes, entendido. Então, por exemplo, uma manutenção de fábrica, tem que ir lá, tem que visitar, você tem que ligar para saber quando que vai ter. Ou seja, nesse momento que você está fazendo aí, você está prospectando. Você está fazendo um trabalho aí de capturar leads. Leads são esses contatos de oportunidade, né? Que você tem. Opa, tive um contato aqui de alguém, de uma empresa lá do sul que é uma fábrica. Então, você tem um lead. Aí agora você vai prospectar ele. Qual é a melhor forma de fazer isso? Então, você tem que pensar nesse processo para a sua empresa. E aí, é claro que você não vai sair prospectando todo mundo, né? Porque você tem que ver aquilo que faz sentido. Aí entra a fase de qualificar, ir lá, ver, faz sentido mesmo? O que ele tem lá para eu fazer, é isso mesmo? Não sei se está qualificando. Então, independente de quem está aqui participando com a gente hoje, de quem é o seu público, existe um processo, é isso que a gente tem que descobrir. Só que, assim, quando você faz aquelas etapas anteriores que a gente passou, que é estruturar ali a sua máquina, as suas pessoas, seus processos, a tecnologia, entender o seu público, aí você consegue começar a pensar aí nas fases, né, nas suas etapas, a deixar o seu processo mais estruturado. Aí você consegue construir o seu playbook, que é o que a Seus Óculos ajudou a gente aqui também nesse processo, por isso que a gente tem aprendido muito sobre esse tema. Então, estruturar processo aqui é para todo mundo, é para qualquer empresa que vende para B2C, para B2B, enfim, para governo, todos eles têm que estruturar esse processo, tem que ter clareza, para todo o time estar engajado e entendendo aquele processo para você ir lá executar e aperfeiçoar ele. E aí, Gustavo, o Gabriel, desculpa, de novo já estou aqui passando a bola para o Gustavo. Mas vocês ficam à vontade, gente. Como é um bate-papo, se vocês quiserem contribuir, aperta aí essa mãozinha aí, que a gente vai ver que vocês estão querendo compartilhar também. Podem ficar à vontade, vocês vão estar ajudando a gente a fazer esse momento aqui ficar melhor, mais agradável. Um outro ponto, Gabriel, que a gente selecionou aqui, né, para a gente não esquecer de falar aqui hoje, é sobre como a gente construir aí o nosso time. Você já deu várias dicas lá em cima, mas uma dúvida que eu tive aqui na Brasker, que a gente teve, foi o seguinte: beleza, vou contratar pessoas para me ajudar a vender, porque eu não dou conta sozinho. Tá, quem eu contrato? Eu tenho que contratar um vendedor, eu tenho que contratar um prospectador, que é o SDR, ou um closer, enfim, quem eu tenho que contratar, o que eu priorizo primeiro, né? E também, aí vem uma outra dúvida, beleza, descobri quem eu vou contratar, mas como é que eu pago esse pessoal? Como é que quais são os modelos de remuneração que têm funcionado melhor?
Então, esse tipo essas questões foram dúvidas nossas e eu gostaria que você compartilhasse aqui também. Mas antes, se o Gustavo quiser falar, porque talvez esteja no tópico anterior ainda, fica à vontade, Gustavo. Obrigado, Divaldo. O Gabriel, a gente sabe que isso é um processo, e o processo depende, inclusive, né, que a gente fala bastante aqui, a gente tem que andar 50 centavos para trás, né? É igual aquela história do Ronaldinho Gaúcho com o Alex, né? 25 centavos, como eles falavam lá antes de jogar as partidas da seleção brasileira. Então, voltando aí 50 centavos para trás, a cultura, ela influencia diretamente na evolução de qualquer processo. Dentro do processo comercial, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da cultura e o que esse problema pode, ou a falta da cultura, diretamente associada a um desempenho positivo ou não do time comercial. Boa, ótima pergunta, Gustavo. Vamos lá. Cultura é essencial para qualquer empresa como um todo. E vocês, né, como o Edival falou, você está à frente aí de uma empresa ou de algumas empresas. A cultura, primeiro, ela é a guardiã de que os processos aconteçam de fato. E, primeiro, construir esse processo é essencial, mas mantê-lo e fazer com que ele funcione é, de fato, a construção de uma cultura. E quem é o guardião dessa cultura? Somos nós, donos da empresa, C-levels, diretores, líderes da empresa, né? Então, nós, líderes, somos os guardiões da cultura. O que isso significa? Nós temos que fazer com que ela aconteça, cobrar com que isso aconteça. Aqui na Sales Rocket, o Douglas, que estava aqui, ele é o guardião da cultura de vendas. Ou seja, a gente tem até, existem discussões e discussões ásperas, por exemplo, entre o time de vendas, quando, por exemplo, um processo é seguido ou não é seguido. Por exemplo, chegou um lead aqui para a gente, existe um processo para que os SDRs e os vendedores garantam que esse lead é seu. Se ele não fez isso da forma correta, ele perde esse lead. Então, às vezes ele fica puto, fica nervoso ali, pô, perdi esse lead. Mas se eu não garanto que esse processo seja de fato aplicado na prática, e não só implementado, mas aplicado, a cultura se perde. Então, a cultura dentro da empresa é garantir que esses processos sejam aplicados e sejam garantidos dentro da nossa operação. Então, a cultura ela vai muito mais do que isso, obviamente, né? A cultura está dentro de rotinas rituais, por exemplo, né? Ter boas rotinas, garantir que, por exemplo, você esteja sempre no horário. Para você ter previsibilidade, você tem que ter uma boa daily, né? Todo dia de manhã entender quais são os negócios que você tá lidando dentro do seu time de vendas. Então, a cultura é primordial para que os seus processos sejam garantidos, as pessoas estejam dentro. E aí vai desde a construção de uma cultura acima do time de vendas, né? Que é, por exemplo, construir sua missão, visão, valores, construir quais são os valores importantes e necessários e indispensáveis para a sua empresa. Então, a cultura ela é essencial para que os processos sejam primeiro implementados, sejam aplicados e sejam garantidos que eles funcionem. Então, assim, eu trago como cultura uma construção que ela é um organismo vivo dentro da sua empresa e que ela garanta que os processos, as pessoas e a tecnologia sejam utilizados da melhor maneira possível e seja utilizada dentro daquilo que foi construído dentro da sua empresa. Então, garantir que tudo funcione é garantir que uma cultura esteja sendo aplicada dentro da sua empresa. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas essa é a minha visão. Cultura é uma construção e cultura é principalmente fazer com que tudo que você construiu dentro da sua empresa seja de fato aplicado e que todos estejam dentro dessa construção, dessa aplicação e que vivenciem essa cultura no dia a dia. Faz sentido, Gustavo?
Boa, legal. Mais alguma pergunta, pessoal? Tranquilo, vamos passar para o próximo tema aqui, então, que o Edival falou. Edival falou sobre a questão da construção e gestão, né, de time comercial, quem contratar primeiro, por exemplo, né? E eu vou dizer que não existe uma fórmula perfeita. Existe até uma fórmula, tem um livro, The Sales Acceleration Formula, que um livro do Mark Roberger, que criou o HubSpot, né, que é um CRM aí, talvez um dos principais, se não o principal CRM do mundo. Nesse livro, ele fala sobre, por exemplo, uma fórmula de contratação. Para ele, o primeiro vendedor, a primeira pessoa para um time de venda é um vendedor sênior, porque um vendedor sênior ele vai trazer uma visão completa e holística da sua operação de vendas e vai poder ajudar desde a prospecção, desde a construção do lead até uma venda. Mas isso depende muito da sua operação. Por exemplo, se você está numa operação, como que eu comecei aqui na SalesOct, por exemplo, os nossos sócios são os principais closers, ou seja, vendedores que fazem o fechamento dentro da empresa. Ou seja, para a gente fazia sentido começar trazendo já um vendedor sênior? Não, porque a gente tinha tempo operacional para poder fazer as vendas. Como a gente não faz 100 vendas no mês, a gente faz 10, 15, 20 vendas no mês, dá tempo para nós sócios fazermos reuniões de fechamento. Então, qual foi o nosso primeiro passo? Trazer um SDR, ou seja, trazer alguém para gerar leads para a gente. Então, trazer uma máquina de geração de leads através do marketing e talvez uma máquina de geração de leads através desse SDR, BDR, que é um profissional de pré-vendas que vai qualificar e trazer leads para a gente e vai marcar reuniões para que nós, sócios, conseguimos fazer esse fechamento. Então, depende muito da sua operação. Cara, Gabriel, eu já sou uma empresa que não consigo, por exemplo, cara, participar de reuniões de fechamento, ou consigo participar muito pouco de reuniões de fechamento, talvez só de clientes high level ali, clientes maiores, eu vou participar desse fechamento. Então, faz mais sentido a gente construir um time a partir de um vendedor mais sênior para a minha operação. E esse vendedor mais sênior vai conseguir fazer o funil inteiro de vendas. Mas uma construção começa a partir da necessidade que você tenha a partir da sua estrutura. Estou começando uma empresa. Cara, traga um SDR, traga alguém de pré-vendas para qualificar e trazer leads para você, porque você consegue ainda estar dentro desse processo de vendas fazendo fechamento. E todos nós sabemos que o melhor vendedor sempre é nós mesmos, né? Nós criadores da empresa. Nós conhecemos o produto. Mas isso não pode ser algo para sempre. Isso não pode ser algo que a gente leve para o resto da vida da nossa empresa. Porque a gente precisa estar onde? No estratégico. Nós precisamos estar pensando além do comercial. Nós precisamos estar pensando além das vendas. Nós precisamos estar pensando no estratégico do comercial. Então, para isso, é uma construção que leva um tempo. Mas, dentro de uma estrutura, né, respondendo a pergunta do Edival, primeiramente, eu começaria com um time de pré-vendas, né, ou pelo menos uma pessoa para gerar esses leads para a gente, depois passando para trazer um vendedor, para que esse vendedor consiga, junto comigo, junto com o sócio, começar a vender até que eu passe a bola 100% para ele, e depois ter uma operação previsível, que é um time de pré-vendas maior, um time de vendas e um time de pós-vendas para garantir que esse ciclo esteja completo e eu, sócio, eu, CEO, eu, C-Level, eu, diretor, consiga entrar apenas em reuniões muito específicas para que a gente possa ter e garantir uma construção saudável de um time comercial. Então, estruturar, né, essas funções
é muito importante para que a gente possa ter uma visão completa e holística da nossa operação. E aí, respondendo isso, o Edival também falou do modelo de remuneração, né? A gente gosta muito aqui na Sales Rocket, implementa também dentro de empresas, um modelo chamado OTE, chamado On Target Earnings. Eu não poderia agora, né, trazer 100% de como ele funciona, vou até aqui botar no chat OTE, depois eu mando até vou até já mandar para vocês aqui agora ao vivo, até um link do G4 aqui para vocês acessarem depois, o que é um OTE. Um OTE é nada mais nada menos do que um modelo de remuneração que une o fixo mais o variável, mas de uma maneira que você consiga ver ele de uma maneira completa. Ou seja, eu consigo combinar o fixo e variável tendo uma visão, por exemplo, imagina que o meu fixo hoje da minha empresa por um vendedor é de R$5.000. Normalmente, o que a gente faz dentro de uma operação comercial? Eu dou o fixo de R$5.000 mais um variável. Só que ele não consegue ter uma visão de quanto é esse variável. O OTE ele permite que eu faça o contrário. Eu vou falar assim, ó, o seu OTE é de R$10.000, sendo 5.000 fixo, 5.000 variável. Ou seja, esse 5.000 variável, ele está intimamente ligado ao quanto você vai vender. Ele tem um teto? Não. Ele tem um mínimo? Não. Mas ele tem uma visão até para contratação melhor do que eu falar que eu tenho 5.000 mais um variável que eu não sei quanto que é. Então, o OTL tem uma visão que eu falo assim, ó, você tem 5.000 fixo mais 5.000 variável. O que significa esse 5.000 variável? É o quanto você precisa bater de meta. Se eu vender 100.000 esse mês, que é minha meta, eu garanto o meu 5.000 variável. Então, eu tenho um OTE de R$10.000. Se eu bater 120.000 de vendas, aí eu já vou multiplicando, eu faço 120% desses R$5.000. Então, é um modelo de remuneração que a gente gosta muito de ver, de aplicar dentro dos nossos clientes, Edival, que faz muito sentido. Então, assim, cada empresa, obviamente, tem a sua peculiaridade. Às vezes, para um representante de vendas não faz muito sentido, às vezes, para algum tipo de venda não faz muito sentido. Mas leiam sobre o OTE, que eu acho que faz muito sentido aplicar, principalmente por uma operação B2B. Não, bacana, Gabriel. O importante é a gente buscar aquele modelo que melhor se adapta à realidade, né, de cada um. Então, aqui é apenas um exemplo de metodologia, que inclusive é a que a gente utiliza aqui também, mas ela, como você disse, né, não vai funcionar para todo mundo. Se alguém tiver alguma consideração a fazer, alguma pergunta nesse tópico, é oportuno, pode sinalizar aí, e senão eu vou para o último tópico de hoje que a gente selecionou aqui para estar compartilhando com vocês. E aí, ô Gabriel, mudando aqui agora de tópico, nós discutimos aqui, né, sobre como estruturar, né, como ter essa máquina de vendas, como estruturar os nossos processos, como ter as pessoas certas, público-alvo, né, entender qual o perfil de cliente ideal, né, a cultura que a gente precisa ter no nosso negócio para que a gente consiga performar bem as nossas vendas, mas tem um item que eu gostaria que você comentasse, porque ele não pode faltar, é ele que vai nos sinalizar nas diversas fases desse processo, como nós estamos performando, e é ele que vai nos ajudar a entender onde a gente precisa melhorar, que são os indicadores. Então, assim, a gente aqui na Brasker negligenciou muito isso, hoje a gente trabalha para melhorar esse item, e eu sinto que, dentro do que eu converso com alguns clientes também, não tem KPIs, né, indicadores bem definidos, e está ali na sua cara, olhando o tempo todo, acompanhando as diversas fases. Como é que está a minha prospecção, né, como é que está a minha qualificação, até a venda, né, como que está esses indicadores. Então, eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente sobre isso,
quais indicadores você entende que não poderia faltar, principalmente para quem está iniciando essa estruturação? Se você puder dar exemplos, vai contribuir muito aqui com a gente. Boa. Ótimo último tema aí para a gente finalizar, que são os indicadores e KPIs. Eu separo, Edival, em 3 fases ali de indicadores, que são primeiro os indicadores que eu falo de input, né? Que são as atividades que a gente faz no dia a dia. Então, por exemplo, a gente tem que mapear as atividades que a gente faz no dia a dia, seja no SDR, seja, né, no closer, seja no vendedor, seja quem for no time de vendas, que são número de ligações feitas, e-mails enviados, mensagens no LinkedIn e Instagram enviadas, número de reuniões agendadas, as taxas de resposta, que a gente chama de reply rate, quantas taxas de resposta eu estou tendo para cada mensagem que eu estou enviando, cada e-mail que eu estou enviando, até para entender qual é a melhor forma de me comunicar com o cliente. Tem cliente, né, como a gente falou lá de ICP, né, que prefere receber e-mails. Tem cliente que prefere receber uma mensagem no LinkedIn. Tem cliente que prefere uma ligação. Tem cliente que prefere um WhatsApp. Então, a gente tem que entender, primeiro, quais são essas taxas de respostas. Taxa de conexão. Então, como eu consigo me conectar com o cliente? É via ligação? Eu me conectei com ele via ligação? Eu me conectei com ele via LinkedIn? Consegui uma conexão com ele no LinkedIn e mandei uma mensagem para ele lá, e lá eu trouxe uma resposta melhor. Então, primeiro, essas taxas de atividades, número de ligações, número de e-mails enviados, número de reuniões agendadas, as taxas de resposta, a taxa de conexão, essa é que eu chamo de número A, que são os KPIs de input, atividades. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, são os KPIs de processo, ou seja, de conversão. E aí está totalmente linkado ao quê? As etapas de funil. A gente falou sobre etapas de funil lá. Ou seja, quais são as taxas de conversão por etapa? Eu tenho um lead, né? Na primeira etapa é lead ali, lead prospecção. De lead para oportunidade, quais são as taxas que eu tive de conversão desse estágio para o estágio de oportunidade gerada? De oportunidade para proposta, né? Oportunidade, aqui dentro da Seozox, tá? Eu boto como que são as reuniões agendadas que eu consegui de fato gerar uma oportunidade, ou seja, ele estava dentro do ICP, ele estava no seu momento de compra e ele faz sentido para o meu produto ou serviço. Então, as taxas de conversão por etapa, lead para oportunidade, oportunidade para proposta, proposta para negociação, negociação para fechamento. Se eu conseguir ver, pelo menos, a geral, né, que é de lead para vendas, que são as taxas de conversão gerais, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo, as taxas de conversão por etapa, porque eu consigo ver onde está meu principal gargalo. Se eu ver a taxa de conversão, por exemplo, cara, eu estou tendo muita proposta para negociação, mas de negociação para fechamento, a minha taxa de conversão está caindo muito. Qual é o meu problema? Onde está meu problema? É no preço que eu estou praticando com o meu cliente? É na proposta que eu estou fazendo? É no valor, e aqui não é preço, né? O valor que eu estou gerando para ele não está sendo o suficiente? É o que onde que eu estou errando? Ou se é por exemplo, de lead para oportunidade. Qual o problema de lead para oportunidade? Minha taxa está caindo muito. Eu não estou conseguindo gerar reuniões realmente qualificadas para a minha operação comercial. Eu tenho que saber quais são as taxas de conversão por etapa. Então, nesse B, que são os KPIs de processo, conversão, primeiro são essas taxas de conversão gerais, de lead para vendas, e segundo, por etapa. Ainda dentro de conversão, tempo médio no ciclo de vendas. Quais são os dias entre o primeiro contato que eu tive com o cliente até o fechamento? Vocês estão medindo, de fato, qual é o tempo de ciclo médio que a gente tem? Lembra que eu falei? Tem cliente que é 30, 15, 10, 120 dias. Eu preciso medir o tempo médio de ciclo de vendas. Por que eu preciso medir o tempo médio de ciclo de vendas da minha operação? Porque eu preciso entender qual é a minha previsibilidade.
Se o meu tempo médio de ciclo de vendas é 90 dias e eu gerei 100 leads esse mês, eu vou vender quantos esse mês? Eu não vou vender nada. Então, eu tenho que vender para os que eu gerei no mês passado, no mês retrasado. E eu preciso também melhorar esse tempo de ciclo médio de vendas. E o que eu preciso fazer para melhorar esse ciclo de vendas? E aqui eu poderia passar horas falando para vocês como melhorar cada um desses, né? Então, o principal aqui para falar quais são esses KPIs. Primeiro, tenham em mente quais são esses KPIs. Então, nos KPIs de processo, taxa de conversão, tempo médio de ciclo de vendas, velocidade do pipeline, né? Então, assim, qual é o número de oportunidades versus taxa de fechamento versus ticket médio, por exemplo, a velocidade que eu tenho para cada taxa, para cada etapa de taxa de conversão que eu tenho por etapa, e por último, um de conversão que é muito importante, que poucas pessoas, poucas empresas medem, que é a taxa de no-show. O que é no-show? É o não comparecimento dentro de uma reunião. Aqui vocês medem taxa de no-show? Acho que é difícil alguém medir taxa de no-show. E isso é muito importante para uma operação de vendas. Quanto maior a taxa de no-show, pior para a operação. Ou seja, eu estou marcando aqui 10 reuniões por semana. E eu tenho uma taxa de no-show de 30%, ou seja, 3 pessoas, 3 leads não estão comparecendo. Por que eles não estão comparecendo? E aí também tem as formas de eu conseguir melhorar essa taxa de no-show, que é, por exemplo, fazer um bom ciclo pré-reunião, né? Como que eu estou mandando essa reunião para o cliente? Eu estou mandando, só marquei a reunião na agenda dele, ponto final, espero ele aparecer na reunião? Isso é um erro. Eu tenho que mandar um e-mail para ele antes, automatizado. Eu tenho que mandar uma mensagem no WhatsApp meia hora antes da reunião, lembrando, amigo, tudo bem? Agora às 13 horas teremos nossa reunião, estarei aqui te esperando, junto com o meu especialista de vendas, para poder ter uma conversa aqui personalizada para você. Então, repetindo, né, os KPIs de processo, taxa de conversão, tempo médio no ciclo de vendas, velocidade do seu pipeline e taxa de no-show é super importante. E o C, que é o último, terceiro, são os KPIs de output, ou seja, qual é a minha receita gerada, né, a partir da minha operação de vendas, que a gente pode medir por MRR, ARR, né, o MRR é a receita mensal que eu tenho junto com o meu cliente, a ARR é a receita anual, qual o número de vendas fechadas, qual é o meu ticket médio, ou seja, meu ticket médio hoje está em 10 mil por cliente. Como que eu posso aumentar esse ticket médio? É melhorando o meu serviço? É aumentando o preço para que eu possa, né, melhorando o meu serviço, aumentando o preço, eu consigo ter um ticket médio melhor? Receita por vendedor? Então, são os KPIs de resultado que a gente pode entender como necessários. E, por último, estou falando rápido aqui para a gente poder conseguir falar todos esses indicadores e KPIs, que são o CAC, né? O custo de aquisição de clientes, que é muito importante a gente entender quanto está custando por trazer um cliente para a minha empresa. Quanto que ele custa? Né? Que é uma fórmula de investimento em marketing e vendas, dividido ali pelo número de clientes adquiridos. Se eu gastei 10 mil esse mês em marketing e vendas para trazer clientes e receitei 50 mil, qual é o meu CAC? Né? Se eu trouxe 10 clientes, por exemplo, a 5 mil de cada de ticket médio. LTV, que é o Lifetime Value, né? O tempo que esse cliente está, a receita média por cliente versus tempo de retenção que ele está junto com a gente. Churn rate, o que é churn rate, né? Para modelos normalmente recorrentes de vendas. O Edival provavelmente mede ali o churn que ele tem de clientes. Você tem que saber o churn que seu cliente tem, ou seja, que é a taxa de perda de clientes que a gente tem. E por último, o NPS, que é muito importante. O NPS, o CSAT, que a gente utiliza. Eu sei que a Larissa manda aí para todo mundo, né, um NPS aí. Eu sei quem é cliente aqui da Braskem, fica lá mandando no WhatsApp para saber quais são como é que está sendo o meu serviço. Então, o NPS é muito importante. Então, passando aqui de forma geral, falei muito rápido, falei de 3 principais, né, que são as taxas de atividade, muito importante, para a gente entender
quais são as atividades no dia a dia que o meu time de vendas está fazendo, passei pelas taxas de processo, que são as taxas de conversão, de fato, passei pelas de output, que é de resultado, receita gerada, vendas fechadas, ticket médio, e os indicadores de qualidade e eficiência da minha operação comercial, que é o CAC, o LTV, o Churn Rate e o NPS. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Edival. Falei sobre bastante aqui KPIs, mas todos esses são o mínimo básico comum que vocês precisam ter dentro da operação de vocês para que vocês tenham uma visão completa, holística da sua operação comercial para que ela tenha realmente uma alta performance. Não, bacana, Gabriel. É claro que você falou os mínimos, os básicos, mesmo assim deu muitos, né? E assim, na experiência que a gente está tendo aqui, a gente sabe que não é fácil, medir não é fácil, dá muito trabalho. Mas comece com alguns mais estratégicos. E aí, claro, é bom ter ajuda para isso, né? E aí, se alguém tiver dúvidas nesse ponto, converse com o Gabriel. E assim, assim, na minha visão, a importância de medir tudo é que daqui a pouco você começa a correlacionar esses dados. Tipo, entender, igual o Gabriel, o Gustavo citou ali, eu não quero vender uma vez só para o cliente, eu quero vender, né, sempre. Bom, daqui a pouco o Gustavo pode descobrir lá nas medições dele que todos os clientes que vieram a partir de uma visita, eles ficaram mais engajados, voltaram mais de uma vez. Tá vendo? Esse tipo de coisa vai fazer você entender, olha, o canal de venda pelo LinkedIn, ele me dá uma retenção, um lifetime value, um LTV, um valor de cliente maior, né? Já o canal de ligação fria, ele me vende, mas eu já não tenho vendas tão boas. Então, quando você mede tudo, depois você começa a ter insights correlacionando esses dados, por isso da importância. Agora a gente chegou aqui ao final, quero abrir aqui uma última vez, né, uma última oportunidade para perguntas, e vocês ficam à vontade, pode perguntar, aproveita que o Gabriel está aqui. E enquanto vocês levantam a mão aí e para fazer as perguntas, Gabriel, vai respondendo aí enquanto isso, qual o pior erro das pessoas nesse processo, né? Qual é o principal erro que você tem percebido aí das empresas nessa área de vendas? Pô, cara, Edival, acho que tem erros em todas as partes, né? Obrigado aí, Gustavo, que saiu aí, vai ter uma reunião agora. Mandei até aqui, pessoal, quem precisar sair também, no chat, tem um formulário aqui nosso da SalesOct. Quem quiser preencher o formulário ali, é rapidinho, são 5 perguntas, se quiser conectar com a gente marca ali um momento com o especialista ou comigo mesmo, para a gente fazer um diagnóstico aí da área comercial de vocês. Aí a gente consegue fazer mais aprofundado, para vocês poderem ter uma visão aí completa da área comercial de vocês. Quem quiser, só preencher o formulário ali, mandei o link no chat, que a gente entra em contato para poder fazer esse diagnóstico com vocês. Gabriel, não apareceu, você clicou em enviar? Acho que deixa eu mandar de novo aqui. Apareceu agora? Tá, é porque estava um pouco acima, agora sim, apareceu aqui. Mandei de novo aí, show. Esse formulário aí, fique à vontade aí para preencher, são 5 minutinhos, a gente entra em contato com vocês depois. Eu mesmo me comprometo a eu entrar em todas essas reuniões aí de quem tiver aplicado aí nesse formulário. Mas os principais erros, Edival, eu acho que é fazer o básico bem feito, tá? Não fazer o básico bem feito, no caso, né? Primeiro, contratar boas pessoas, contratar por contratar, né? Então, a gente vê muita empresa, cara, preciso de um vendedor. O que eu faço? Vou o primeiro vendedor aí que me indicar, ou o primeiro que se aplicar dentro da minha operação, eu vou lá e contrato. Então, tem um processo de recrutamento e seleção muito bem feito, às vezes que demore de fato você contratar essa pessoa, é o primeiro erro. Segundo erro, contratou essa pessoa,
não ter o período que a gente chama de rampagem, né? O que é rampagem? É o período que ela está rampando dentro da sua empresa, que demora pelo menos 90 dias, que é o ongoing e o onboard dessa pessoa. Ou seja, ter um momento de fato de crescimento com ela, treinamento com ela, ter uma rotina de aplicações de treinamentos com essa pessoa dentro da sua empresa. Simplesmente, às vezes, a gente contrata e larga essa pessoa ali dentro e acha que ela vai performar sozinha. Independente da senioridade dessa pessoa, a gente precisa ter uma rotina completa de treinamentos e acompanhamento com essa pessoa dentro da sua área comercial. Segundo, processos, ter os seus processos bem alinhados. O mínimo de processo, um manual simples, escrito, vai no ChatGPT e manda todos os seus documentos no ChatGPT para uma conversa da sua empresa e pede para ele construir um manual de como que deve ser feita a sua operação comercial. É simples, hoje a gente tem um monte de IA para poder fazer isso. É lógico que não é o perfeito, mas o mínimo, né, o feito é melhor do que o perfeito. Então, faça pelo menos um manual básico de processo da sua empresa. E, por último, ter um mínimo de tecnologia. Aonde você está gerenciando esses clientes? Está gerenciando num caderno, numa folha de papel, numa planilha? Não, cara, tem um CRM básico. Hoje nós temos CRMs brasileiros e de fora que tem contas gratuitas ou muito baratas. Tem o Plumes, o HubSpot, que tem conta gratuita ou starter ali para startups, que custa $15 por mês. Tem um CRM para gerenciar. Então, assim, eu acho que o principal erro, de fato, para mim, é a gente ter o básico bem feito em processos, pessoas e tecnologia. Então, ter boas contratações, ter um mínimo de um bom processo e ter uma tecnologia que vai gerenciar 100% esse processo e essas pessoas. Bom demais, Gabriel. Coloquei aí, pessoal, o WhatsApp da Brasker também, só vocês colocarem lá no navegador que já vai direcionar. Caso alguém precisar de algum desses materiais, quiser fazer contato com a gente direto também, o Gabriel colocou o link dele aí. Mas, enfim, fique à vontade. Nosso objetivo aqui é contribuir, ajudar tudo que a gente puder fazer para que vocês desenvolvam, cresçam, saibam que a gente vai fazer, é do nosso interesse e podem contar com a gente. Então, tá aí o nosso contato, pode nos chamar. Se alguém quiser uma conversa com a gente, conhecer mais da Brasker, entender como a Brasker pode ajudar vocês, fiquem à vontade. Se quiser chamar, eu quero falar com o Gabriel, passa o contato dele, pode pedir, faz contato com a gente que a gente vai passar também. E aí eu quero ver se alguém, se alguém quer fazer alguma pergunta, não querendo, né? Ninguém levantou a mão. Então, eu vou agradecer vocês, o tempo de vocês, por estarem aqui com a gente, mais uma vez. E fiquem ligados aí, porque vamos ter mais, e vai ser um prazer receber todos vocês aqui novamente nos próximos encontros, para trazer temas que sejam de interesse de vocês, tá bom? Eu vou mandar para vocês também uma pesquisa de satisfação. Não deixe de responder, porque aí vocês contribuem, sinalizam para a gente se o que a gente está fazendo faz sentido para vocês, se está de fato gerando uma contribuição, e com base nisso a gente faz os próximos. E também fiquem à vontade para sugerir temas, tá bom, pessoal? Obrigado demais. Gabriel, muito obrigado pela sua contribuição. Tenho certeza que contribuiu demais aqui com todos nós. Obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo. Qualquer dúvida, Edival, pode deixar meu contato. Eu vi ali que o Gustavo também pediu meu contato. Quem precisar aí pode passar meu contato pessoal ou preencher o formulário, que eu entrarei em contato diretamente com vocês aí. Obrigado pelo tempo e espero que vocês tenham aprendido pelo menos um pouquinho e que possam aplicar aí dentro da operação de vocês. Obrigada, Gabriel. Foi muito conteúdo interessante, e a gente tem vivido tudo isso que o Gabriel ensinou aí na prática. Então, assim, muito, muito bom. Obrigada mesmo por compartilhar. Boa. Obrigado, Larissa. Obrigado, Laralice. Obrigado, time da Brasker aí. Um ótimo dia para todos e boas vendas para todo mundo aí.